algo que às vezes eu vejo pessoas espiritualizando demais. Existem mecanismos no ser humano. O ser humano, ele é previsível até certo ponto por causa de mecanismos que existem dentro da nossa psique, dentro do nosso cérebro. Nós somos tanto seres metafísicos, ou seja, nós somos seres sobrenaturais, como também somos seres naturais. Eu já vi gente me questionando, dizendo assim, que toda a naturalidade do ser humano é cancelada pela ação do Espírito Santo. Eu nego isso completamente. Desde que você recebeu o Espírito Santo, você não parou de ter que respirar, de ter que comer, de ter que ir ao banheiro, tomar banho, cortar cabelo, cortar unhas. Você não se tornou um objeto pronto e acabado. Você sempre está em processo. Você precisa dormir. Você não deixou de ser um ser humano porque você está sob o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder para você não precisar de todas essas coisas? Claro que tem. Mas Ele não fez isso porque Ele nos criou para sermos tanto metafísicos, sobrenaturais, como físicos, naturais. E é natural, então, que nós tenhamos alguns processos que acontecem dentro do nosso organismo. Por isso, algumas vezes, alguns conhecimentos sobre, por exemplo, neurociência, às vezes é muito neuropicaretagem, mas existe muita coisa de neurociência que é prática e utilizável. Dá um exemplo para vocês, sobre o que eu quero falar hoje. Sobre a nossa naturalidade para repetir o que os outros fazem. Existe uma parte do nosso cérebro, agora não me lembro se é o cerebelo ou o hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro que nos leva a repetir tudo que os outros fazem. Existe outra parte do cérebro que inibe essa ação de repetição, mas ela constantemente se manifesta. Por exemplo, você pode estar dirigindo numa estrada e um carro à sua frente. E aí você tem duas opções. Você pode seguir em frente ou pode virar à esquerda e pegar um outro caminho para chegar no mesmo lugar. Mas o carro à sua frente faz uma conversão à esquerda. Você automaticamente se sente compelido a seguir o carro. Também conhecido como comportamento de manada. Se um faz, os outros repetem. Em grandes ajuntamentos, como acontecem nesses protestos nas ruas, basta uma pessoa começar um determinado tipo de comportamento, aquilo pode fugir do controle. Por isso, às vezes, os grandes ajuntamentos são perigosos. Porque se uma pessoa começa a agir de maneira inapropriada, aquilo pode se alastrar como fogo na multidão pelo comportamento imitativo. E isso Deus leva em conta. Aí alguém vai dizer assim, não, mas debaixo do Espírito Santo você nunca se sente tentado a imitar ninguém. Mentira. Se você está debaixo da ação do Espírito Santo o tempo todo, talvez. Se você estiver tomado sobrenaturalmente, sim, mas Deus nunca desligou os mecanismos que existem dentro de você. E por isso mesmo, gente, que a Bíblia nos ensina a fugir da tentação. Nós não estamos imunes à tentação porque estamos debaixo da direção do Espírito Santo. Se nós andarmos no Espírito, diz a Bíblia, jamais satisfareis aos desejos maliciosos da carne. Mas não diz esse texto que se nós andarmos no Espírito, nós nunca mais vamos ter desejos maliciosos. Pelo contrário, está dizendo que você vai ter força para não atender aos desejos maldosos da carne. A palavra concupiscência é uma coisa do português antigo que quase ninguém mais sabe o que é. Concupiscência, desejos maldosos, maliciosos. Certo? Compreendido? Bom, eu quero ler um texto com vocês que está em Números, capítulo 33, capítulo 33, versos 50 a 56. O título dessa mensagem, Perigos do comportamento imitativo, como nasce de uma fraqueza.
Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou a darei para a possuirdes. E dareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. E dareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros, como pensei fazer-lhes a eles? Senhor, abençoe essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Toda semana, quando a gente chega se aproximando do final de semana, cada pastor tem esse dilema. Eu posso pregar sobre tanta coisa, mas o que o Senhor quer que eu pregue? Eu recebi assim uma forte influência, no sentido de pregar essa palavra. Não foi uma coisa assim que eu simplesmente criei com a minha cabeça, mas foi um entendimento que me foi aberto pelo Espírito Santo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, vamos entender algumas coisas. Primeiro, Israel, ele tinha um problema endêmico, crônico. Qual era? Idolatria. Já no Egito, eles começaram a assimilar os deuses do Egito. E eles carregaram consigo vários deuses do exílio, quando saíram do Egito. Eles carregaram consigo estátuas, imagens, e eles prestavam um culto misto, tanto a Deus quanto para aquelas outras imagens. Para aquelas imagens, Jesus não é uma imagem, Deus não é uma imagem. Por isso a proibição, já no Êxodo 20, nos 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, nem vos prostrareis, nem aos exércitos dos céus, as estrelas, não os adorareis, nem lhes prestareis culto. Por que isso? Bom, nós nascemos adoradores, fomos criados para adorar. Se Deus não ocupa o lugar da nossa adoração, qualquer outra coisa vai ocupar esse lugar, porque está em nossa natureza sermos adoradores. Nós vamos adorar alguma coisa de qualquer jeito, nem que seja o nosso próprio ego. Portanto, Deus já coloca uma proibição. Bom, no Egito eles foram contaminados. Talvez seja por isso que Deus vagueou o povo de Israel por tanto tempo no deserto, sendo que em 3 meses, no máximo, a viagem poderia ter sido concluída. 40 anos para 3 meses é uma diferença bem grande. Lembrando que na linguagem bíblica, 40 significa tempo de sofrimento e tempo de aprendizado. Quantos dias Jesus jejuou? 40 dias. Durante esse tempo, o Espírito Santo revelou ao Jesus humano a sua natureza divina e a sua missão divina. Jesus, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, a Bíblia diz que mesmo sendo perfeitamente Deus, ele teve que aprender. Por quê? Porque ele assumiu a natureza humana. E seguiu os processos da natureza humana. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, diz a Bíblia. Mas Deus não é onisciente? Jesus, como Deus, é onisciente. Como homem, teve que aprender algumas coisas. Esse mistério da perfeita união entre as duas naturezas é uma coisa que teólogos ao longo de séculos tentaram explicar e muitas vezes caíram em heresias. Então vamos deixar assim, certo? Sem muitas explicações. O fato é, meus amados, 40 significa tempo de aprendizado e sofrimento. Então entenda você que Deus trouxe Israel por esses 40 anos de deserto para um tempo de aprendizado através do sofrimento, porque
Sofrimento e aprendizado muitas vezes estão ligados. Nós somos de uma natureza que nós aprendemos através do sofrimento. Uma pessoa madura é uma pessoa que passou por muitas lutas e cresceu com isso. Não é verdade? Então, durante esse tempo, Deus purificou Israel da idolatria. Quando chegaram, como aqui o texto, nós estamos encontrando o povo agora na beirada da terra prometida, prestes a ultrapassar o Rio Jordão, para então entrar em contato com os povos da terra. Estavam então para sair desse isolamento do deserto, onde eles estavam experimentando a glória, a presença de Deus, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, alimento caído do céu, roupas que não envelheciam, experiências após experiências com Deus, a pedra que seguia e jogava água para 3 milhões de pessoas, mais ou menos, uma Curitiba inteira. Aí você diz assim, esse povo estava experimentando o sobrenatural, mas ele estava sendo purificado do pecado dos seus antepassados. E foi uma das brechas pelas quais entrou a escravidão quando ele estava no Egito. Bom, agora nós encontramos eles ali e Deus, para Moisés, começa a transmitir algumas coisas. E do ponto de vista do politicamente correto, a Bíblia, ela pega e entra de atravessado no politicamente correto, quebra tudo. Do ponto do politicamente correto, nós vamos dizer assim, não, nós vamos lá com flores, vamos abraçar árvores, vamos soltar pombas. O que Deus ordena a Moisés? Destruam tudo e a todos. Não tenham compaixão. Por quê? Porque aquele povo era extremamente corrompido, com práticas obscenas, profanas e imundas, contra a qual Deus estava exercendo juízo. E Deus ordenou que eles não tivessem nenhuma tolerância para a permanência daqueles povos no meio deles. E ele diz que se vocês deixarem eles ficar, vocês serão como espinho nos olhos. Hoje em dia é muito difícil alguém ter um espinho nos olhos, nós temos cisco nos olhos, né? Mas para quem é mecânico, já trabalhou com máquinas assim, abrasivas, aquela escova rotativa, existe o perigo de, se você não usar o equipamento de proteção, de vir uma ferpa e tum, no olho. Vocês não sabem o que é tormento. O sofrimento que isso causa, você não tem um segundo de sossego, até que você vai no médico, eles pegam, abrem o teu olho, e o olho não é tão sensível quanto a gente pensa, eles esfregam o olho, tiram com a pinça aquilo, fazem uma lavagem. É um negócio muito doido. Eu fiquei assustado um dia, eu estava no hospital, que tinha quebrado um dedo, e eu vi eles lavarem o olho, assim, pensei, só falta agora pegar uma escovinha, né? Mas o fato é que é muito sofrimento, gente. Não tem sossego. Quem já trabalhou com solda e queimou a vista, sabe que você vai passar uma noite em casa. Você não vai conseguir dormir. Da dor que dá. Ou com um espinho nas suas ilhargas, essa parte aqui, a anca, o quadril. Cada vez que você dá um passo, espeta. Isso era a comparação que Moisés recebeu a respeito das nações que estavam ali. Se vocês permitirem que eles permaneçam no meio, vocês vão sofrer as consequências. E aí Deus ainda fala assim, aquilo que eu planejo fazer com eles, eu vou fazer com vocês. Por quê? Porque aquele povo havia provocado a ira de Deus com as suas ações. Como eu já falei algumas vezes, eles sacrificavam pessoas para os seus deuses, crianças para os seus deuses. Eu sei de relatos de que grupos de satanistas coabitam entre si, geram filhos para oferecer como sacrifício vivo a demônios. Geram secretamente e aquele bebê é sacrificado, morto para demônios. Mais ou menos por aí é o que estava acontecendo.
sem contar da imoralidade, sem contar de tantas outras baixarias, e Deus então estava, por causa disso, julgando aqueles povos da terra. Bom, e aí ele está dizendo assim, tirem essa gente do meio de vocês. Por quê? Porque existe o comportamento imitativo. Olha, aquilo que você deixa permanecer diante dos seus olhos, você pode acabar fazendo por imitação. Isso é uma coisa muito importante de se entender, porque tanto olhos como ouvidos, a mera informação pode gerar a repetição. Então, por exemplo, não seja muito curioso para saber todos os detalhes da vida depravada de alguém. De repente você soube de uma história cabeluda, que alguém fez alguma coisa assim que extrapola o limite daqueles que já são fora do limite. E aí você fica curioso, como? O que aconteceu? De que jeito? Não tem essa curiosidade. Quanto menos você souber, menos você vai ter problemas com isso. Um exemplo, recentemente eu vi de uma coisa que aconteceu lá em Colombo. Uma pessoa foi e se enforcou, tirou a vida. E vocês sabem por que suicídio não é notificado no jornal? Por causa do comportamento imitativo. Pessoas com depressão vão e fazem a mesma coisa. Aquele sujeito acabou com a sua própria vida. Aí, como sempre, tem aqueles curiosos mórbidos que vão lá, naquele burburinho, ver o cadáver da pessoa que tirou a própria vida, ainda no instrumento da sua autodestruição. E uma senhora depressiva foi lá, viu, foi para casa e fez o mesmo. Na mesma rua, algumas horas depois, ela também tirou a sua vida. Comportamento imitativo. Lembra, nós temos uma parte do cérebro que é igual um macaquinho, repete tudo que os outros fazem. Existe uma outra parte que inibe isso para a gente não ficar imitando tudo, né? Alguém coça a orelha, todo mundo coça a orelha também. Não. Mas o problema é que esse comportamento a longo prazo, ele não pode nos derrubar. Por isso nós temos que trazer diante dos nossos olhos boa influência. Por isso que nós temos que meditar na palavra, gente, porque é aquilo que você enche o teu coração, é o que você vai acabar fazendo. É automático. Por exemplo, se você retém pensamentos de raiva, de rancor, de revolta, existe um perigo, inclusive, muito forte, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas se você mantém pensamentos assim de revolta, de raiva, para não cair sempre para o lugar comum da imoralidade, não vamos para outro plano, da ira, do rancor, da amargura. Sabe o que vai acontecer? Tua psique, ela vai ficar alerta para situações em que são histórias de raiva, revolta, amargura. E aí o que vai acontecer é que você vai começar a perceber e se alimentar, se retroalimentar com histórias de amargura. Por exemplo, no Facebook, de repente eu comecei a notar no Facebook assim, alguns trechos de filmes em que alguém é muito abusado na escola, sofre bullying, e daí ele ganha superpoderes e vai lá e bate em todo mundo. Dá aquela sensação, tiveram que mereceram. Só que existe uma coisa na internet, alguns algoritmos de inteligência artificial que percebem no que você gasta mais tempo. E diz que essa inteligência está sendo trabalhada, vocês entendem que não é um ser vivo, é um programa. Então, ele não tem sentimento moral, ele não tem intencionalidade, só que ele faz aquilo para que ele é programado para fazer. Esse algoritmo começa agora a ser preparado para perceber, inclusive,
a dilatação das suas pupilas diante de certas imagens. Para descobrir tendências, minúcias de tendências dentro de você, para ele te oferecer sempre mais daquilo. Então agora, por exemplo, você está lá no YouTube, e aí tem uma porção de propostas de coisas para assistir, e aí você escolhe uma, porque na primeira imagem que tem ali, aquele quadradinho, tem talvez uma cena um tanto quanto picante. Eu gosto muito de ver vídeos de coisas sendo construídas, de ferramentas, isso é minha paixão. Só que um dia eu estava olhando e deu que na página eles fizeram o que chamam de clickbait, que é uma isca para você clicar ali. Porque quando eles clicam, eles ganham monetização. Quando eles são clicados ali. E dali tinha uma mulher trabalhando, mas assim estava com calor, né? Então ela desabotou os botões até aqui embaixo, ficou meio aparecendo os seus peitos. Mas eu não tinha dado atenção para isso. Só cliquei porque eu queria ver ferramentas. Só que de repente, por causa do algoritmo, por causa daquela primeira imagem, o algoritmo tentou me levar para vídeos cada vez mais voltados para isso. Eu digo, epa, o algoritmo já está me interpretando mal. Mas se entende? Coisas que nós colocamos diante de nossos olhos nos corrompem. E é isso que Deus está falando aqui para esse povo. Tira de diante de vocês por completo coisas que vão contaminar vocês. Então eu quero ler inclusive alguns trechos do comentário de Matthew Henry a respeito desse texto. Eles são aqui estrita e fortemente cobrados a destruir todos os remanescentes da idolatria. Eles não apenas deviam expulsar os habitantes da terra, de modo que pudessem possuí-la, mas deviam desfigurar todas as suas imagens idólatras e derrubar todos os seus lugares altos. Eles deviam não preservar nada dessas coisas, não como monumentos da antiguidade para gratificar os curiosos, nem como ornamento em suas casas, nem como brinquedos para as crianças brincarem com eles, mas deveriam destruir tudo, tanto como a prova de sua aversão e ódio à idolatria, como para prevenir-se de serem tentados adorar estas imagens e falsos deuses representados por ela, ou adorar ao Deus de Israel através dessas imagens ou representações. Foi assegurado que se eles assim fizessem, Deus os colocaria gradualmente na completa posse da terra. Se eles se mantiverem puros, não contaminados com os ídolos de Canaã, Deus iria enriquecê-los com os bens de Canaã. Não aprendam os caminhos deles, então vocês não precisam temer o poder deles. Eles foram ameaçados de que se eles pouparem os ídolos ou os idólatras, iriam ser castigados com a mesma vara que é destinada a eles, e o pecado deles certamente seria a punição do povo de Deus. Eles iriam criar serpentes em seus próprios seios. Os remanescentes dos cananitas, caso fizessem qualquer conexão com eles, ainda que isso viesse a ser um cessar de fogo, seria como espinhos nos olhos e como aguilhões em seus quadris, isto é, eles teriam em todas as ocasiões um aborrecimento para o povo, insultando-os, roubando-os e com todas as forças fazendo estrago entre eles. Devemos esperar problemas e aflições de qualquer coisa que toleramos pecaminosamente. Aquilo que de boa vontade permitimos nos tentar, descobriremos que irá nos atrapalhar. Aquilo que de boa vontade permitimos nos tentar, descobriremos que irá nos atrapalhar. Por isso, gente, indulgência com certas coisas tem um dano maior do que nós imaginamos. Como isso se aplica na prática de hoje? Por exemplo, você está assistindo uma série, tenha um olhar crítico. Aquela série está te alimentando de alguma forma. Veja o pensamento. Eu sigo uma série mentalista, o cara é ateu, diretamente assim, Deus não existe, tudo isso aqui é uma palhaçada. Normalmente o filme apresenta
o povo crente como um bando de atrapalhado ou um charlatão. Se você deixa essa coisa permanecer diante dos seus olhos, aos poucos você vai sendo contaminado com incredulidade. Ah, não, é tudo charlatanismo mesmo. Deus não existe. Vai entrando aos poucos. Então, cuida dos teus olhos, porque eles são a porta para a tua alma. A Bíblia diz que tudo que é bom, puro, honesto, isso pensai. E você deve manter afastado de você tudo aquilo que pode te influenciar a uma repetição danosa. Contar piadas sujas é outro exemplo. Ah, mas a piada é tão boa, só que ela é pesada. Ela fala de coisas obscenas. Gente, eu vou dizer para vocês assim, eu quero ser um homem santo. Mas e se eu deixar minha velha natureza correr, eu sou um imundo. Então, você acha que eu posso brincar com essas coisas? Eu tenho procurado na minha vida, gente, abolir todo comentário com significado duplo, principalmente no que se refere à sexualidade. Porque eu entendo que a repetição está às portas. Aquilo que nós constantemente colocamos diante dos nossos olhos, ou dos nossos ouvidos, ou que ocupa a nossa mente, facilmente se transforma em uma ação. A distância da tua mente para os seus braços é bem mais curta do que você pensa. Então, para nós serve isso de modelo, e o desafio para mim hoje é exatamente isso, que vocês tenham a ousadia de expulsar completamente qualquer coisa que possa contaminar vocês ao comportamento que possa te levar ao pecado. Tem mais duas frases do Matthew Henry que eu quero ler para vocês. Se não expulsarmos o pecado irá nos expulsar. Vou ler de novo. Se não expulsarmos o pecado irá nos expulsar. Segunda frase. Se não formos a morte de nossas luxúrias serão a morte de nossas almas. Se não formos a morte de nossas luxúrias serão a morte de nossas almas. Esse é o perigo do comportamento imitativo. Por isso, se você quer crescer, tenha como modelo pessoas que andam perto de Deus. Se aproxime delas. Se coloque embaixo da influência delas. Se coloque embaixo da influência da palavra. Se coloque embaixo da influência de bons conselhos e fuja de linguagem obscena. Diz a Bíblia, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então colabore com a ação do Espírito Santo na sua vida, tentando se proteger ao máximo possível daquilo que corrompe a sua mente. Nós vivemos num mundo em que a privacidade está sendo cada vez mais invadida. A internet está no seu bolso, por todo lugar que você vai. Você está sendo filmado, analisado, estudado, sem sequer perceber. Agora, não deixe que os algoritmos determinem que estilo de vida você vai ter. Tem coisas que te atraem e os algoritmos perceberão. Cabe a você dizer não e se manter puro, mesmo para aquilo que te derruba facilmente. Você é um santo, sal e luz nessa terra, que nunca perca o sabor e que seja luz e salvação para muitos, pela glória de Deus. Vamos ficar em pé, orar? Deus amado, obrigado por essa palavra que vem do Senhor. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo faça com que ela se torne eficaz na vida de todos aqui, daqueles que nos ouvem também pela internet, que eles possam ser salvos, que eles consigam, Senhor, romper contra essa influência cada vez mais intensa,
Pai, de pessoas que têm comportamentos completamente alheios àquilo que o Senhor tem planejado para nós. Que nós possamos nos manter puros no meio de uma geração perversa e corrompida. Faz, Pai, com que tenhamos coragem de dizer não para aquilo que se apresenta diante dos nossos olhos, para nos levar a pecar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter a mesma atitude que o Senhor esperou de Israel, de expulsar fora essas más influências. E sim, Senhor, sermos nós influência para o bem no meio das pessoas. Nos ajuda, Senhor, a andarmos no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Um excelente domingo. Na paz do Senhor.